Olá a todos, bem-vindos a mais um vídeo de espanhol para brasileiros. No vídeo de hoje nós vamos ver o pretérito imperfeito no presente de indicativo. Em espanhol seria pretérito imperfecto em presente de indicativo. O que significa isso? Vocês não precisam saber o nome dos tempos verbais, tá bom? É só para que fique fácil vocês identificarem. Basicamente é passado. Um passado que era rotina, nada mais do que isso. Porque tem passado, que é um passado que aconteceu uma vez. Eu comi empada uma única vez na minha vida. Eu comia empada todos os domingos na casa da minha avó. Era uma rotina, eu comia. Então, são dois passados diferentes que nós temos no português também. No de hoje, nós vamos ver esse passado que era rotina. E é muito similar ao português. Eu vou deixar aqui abaixo o link da playlist completa de todos os vídeos que nós já gravamos até o momento do idioma espanhol. Já tem alguns tempos verbais ali. E também vou deixar o link do nosso site, onde tem, na parte de blog, explicações detalhadas de conteúdos em espanhol, tá bom? Então vamos lá. Então, repetindo, o pretérito imperfeito, ele indica ações do passado que eram rotina. E como nós estamos vendo os regulares aqui, o que significa? Que é super fácil. Eu tiro a raiz, ou seja, eu tiro a raiz e se termina em ar, e, ir, eu simplesmente acrescento essas terminações aqui, ó. Então, se o verbo termina em ar, como desayunar, hablar, cantar, bailar, qualquer verbo regular terminado em ar, o único que eu vou fazer é tirar o ar do verbo, da raiz, e colocar essas terminações aqui, dependendo de que pessoa é. Por exemplo, aba seria para yo. Aba, abas, aba, abamos, abais, aban. Tá? Lembra que o A no espanhol é bem aberto, tá bom? Então aqui, ó, vamos ver com um exemplo para ficar mais claro. O verbo cantar. Yo cantaba, tú cantabas, usted cantaba. Él, ella cantaba, nosotros cantábamos, vosotros cantabais, ustedes cantaban, ellos, ellas cantaban. Tá bom? Reparem, era uma rotina. No português nós temos, só que a única diferença é que no português é com V. Se fosse em português eu falaria eu cantava. Todo domingo eu cantava na igreja. Cantava. Em espanhol vai ser cantaba. Cantaba. Um pouquinho mais aberto, tá? Mas isso de aberto ou não é só um detalhezinho de pronúncia que não muda tanto, tá bom? Vão te entender se você falar cantaba, tá? Mas eles vão falar can, mais aberto, ok? Tá. Outro verbo, hablar. Yo hablaba, tú hablabas, usted hablaba, él, ella hablaba, nosotros hablábamos, vosotros hablabais, ustedes hablaban, ellos, ellas hablaban. Só um detalhe que eu vou mencionar aqui. Dependendo do sotaque das pessoas que vocês ouçam falar espanhol, o chileno, muitas vezes, ele pronuncia o B um pouquinho mais com um V. Então, é possível que você algum dia na sua vida ouça alguém de fala espanhola falar cantava, tá bom? Mas se escreve com B. É que tem dependendo do sotaque da região da pessoa. No México, Guatemala, Porto Rico, dependendo de onde a pessoa nasceu e do sotaque que ela tenha, ela fala um pouquinho mais V, tá bom? Mais indiferente. A escrita é com B e a pronúncia mais estandarizada é com B, ok? Tá, então os verbos terminados em er. Verbo terminado em er, você tira o er do final e acrescenta essas declinações aqui, essas terminações. Então, se fosse yo, ia, ias, ia, íamos, iais, ian, tá? Como vamos ver com o verbo hacer. Yo hacía, tú hacías, usted hacía. Él, ella hacía, nosotros hacíamos, vosotros hacíais, ustedes hacían, ellos, ellas hacían, ok? Fazia. Era uma rotina minha do passado. Repare aqui que apareceu o verbo hacer, é interessante de comentar. O verbo hacer, ele é irregular no presente. Só que isso não quer dizer que no pretérito imperfeito ele seja irregular, tá bom? Então tem que ter cuidado com isso. Como eu sei que um verbo é irregular? No começo, talvez você não saiba, você vai ter que procurar. Se você desconfia que o verbo é irregular, você olha lá, tá? Mas geralmente, não 100%, mas geralmente 90% dos verbos são regulares no pretérito imperfeito, tá bom? Quase todos são regulares, por muito que no presente eles sejam irregulares, tá? Eu vou deixar o link aqui também do verbo da playlist, mas em concreto eu vou deixar o presente do indicativo, porque aí se você olhar aquele vídeo, você vai ver que o verbo hacer no presente ele é irregular, tá? Porque é yo hago, não yo haço, ok? Tá, outro exemplo. Verbo tener. Yo tenía, tú tenías, usted tenía, él, ella tenía, nosotros teníamos, vosotros teníais,
Ustedes tenían, ellos, ellas tenían. Verbos terminados em ir, mesma coisa, olha. Ia, ias, ia, íamos, iais, iam, tá? Aí como seria, então? Vamos ver aqui com um exemplo. Com o verbo abrir. Eu abria, tu abrias, usted abría. Él, ella abría, nosotros abríamos, vosotros abríais, ustedes abrían, ellos, ellas abrían. Reparou como eu pronunciei ali no usted? Como usted termina em D e o verbo começa em A, já quase saiu, ó, usted abría. Já, usted abría. Você une, ok? Usted abría. É muito comum ouvir assim, tá? Verbo salir. Eu salía, tu salías, usted salía, él, ella salía, nosotros salíamos, vosotros salíais, ustedes salían, ellos, ellas salían. Vamos ver agora exemplos em frases. Quando era pequena, sempre cantava em la ducha. Quando era pequena, sempre cantava em la ducha. Quando eu era criança, eu sempre cantava no banheiro, no chuveiro. No chuveiro, né? Minha abuela hablava francês. Minha abuela hablava francês. Minha avó falava francês. Hacías la compra cada lunes? Hacías la compra cada lunes? Você comprava toda segunda? Você fazia, né? A tradução literal seria, você fazia a compra toda segunda? Teníamos tantos planes, nós tínhamos tantos planos. Antes abrían a las 8. Antes abrían a las 8. Antes eles abriam às 8. Antes eles abriam às 8, né? Às 8 horas. Aqui estamos falando de hora. No salíais mucho de fiesta. No salíais mucho de fiesta. Vocês não saíam muito de festa, né? Ou seja, não sei se não saíam muito na balada, etc. Isso de salir de fiesta é uma expressão do espanhol que significa a pessoa quando ela sai para se divertir. Geralmente os jovens, tá? Dois detalhezinhos aqui que eu quero mencionar. Só relembrando vocês, porque nós andamos recebendo algumas perguntas desse tipo. O vosotros, ele não é muito usado na América Latina, só relembrando, mas na Espanha é muito usado. Então, na América Latina eles usam ustedes, tá? Que é até mais fácil de memorizar. Se você vai preferir usar ustedes, você não precisa aprender a conjugar o vosotros. Mas eu recomendo, porque se um espanhol falar com vocês, ele vai falar com as terminações de vosotros. E repare aqui que geralmente eles ocultam o sujeito, né? Olha nesse exemplo aqui, no salíais mucho de fiesta. Aqui eu tenho que saber de que pessoa é salíais para eu entender de quem estão falando. No salíais, quem? Vosotros, tá? No espanhol eles ocultam o sujeito, então é normal vocês ouvirem só assim, no salíais, em vez de vosotros nos salíais, tá bom? Ou vosotros, a pronúncia pode ser V ou B, relembrando isso também. Ok? Então nos sigam. Se inscrevam aqui no canal se vocês não estão inscritos, porque nós sempre podemos pôr vídeos se nós vermos que muitas pessoas têm uma dúvida sobre esse tema, ok? Só vocês perguntarem por aqui mesmo, perguntar no nosso Instagram, no nosso site, onde vocês quiserem. Nós sempre estamos abertas a dúvidas e sempre podemos trazer a resolução, a resposta à dúvida em formato vídeo, ok? Vocês só precisam pedir para nós. Então é isso, nos vemos no próximo vídeo. Adiós!